A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui vosso irmão em Cristo, servo do Senhor, presbítero Adenilson Silva, Ministério Fonte de Água Viva, homem sujeito às mesmas paixões que todos vós sois sujeitos, e dirijo a minha palavra, que não é minha, pois se fosse minha, nenhum valor teria. Digo minha, porque através deste pequeno tabernáculo, tão infinitamente pequeno, perante a grandeza daquele que é, que era e que há de vir, dirijo a minha palavra à Santa Igreja do Senhor, que neste momento tão difícil se encontra muitos em desalento. Também dirijo a minha palavra àqueles que com desespero buscam uma saída e perguntam a nós que somos crentes qual é a solução. As igrejas fecharam. Porém, eu quero dizer para vocês, todos, irmãos e amigos, como aquele que, igual a vós, também tem anseios, também tem angústias, também tem as aflições do tempo presente, que as igrejas não fecharam. E nesta frase há um erro grave que nós costumamos, por aprendizado, falar. Não existem igrejas. Só existe uma igreja. O que existe são instituições religiosas, as quais a lei as chama de instituições com fim não lucrativo. Isso é o que deveria ser, porém não é. Instituições religiosas são necessárias para que a igreja ela se reúna e tenha comunhão. E com pesar eu digo que a maioria das instituições religiosas fogem ao seu propósito, que é a comunhão dos santos e a propagação do Santo Evangelho do Senhor Jesus. Esta é a finalidade das instituições religiosas. Porém, meus queridos, as igrejas podem até ter fechado. As instituições religiosas podem até ter fechado parcialmente ou totalmente. Mas a Igreja do Senhor, ela nunca fechará as suas portas, a não ser quando o Senhor chamar a sua igreja, a sua eclésia. Não é o templo que vai subir, não é a instituição religiosa que vai subir, não é o nome da igreja que vai subir, mas quem vai subir são aqueles que com verdade, mesmo sendo falhos, como todo ser humano é falho, mas creem e adoram de coração, como cegos que tateiam no escuro, buscando agradar aquele que é o seu Senhor e Criador. Meus queridos irmãos, muitos há que têm feito negócios da casa de Deus. E alguém diz, então eu estou dentro de um lugar que não está realmente buscando a Deus. Olha, não se importe com o lugar, busque a Deus. Não vá a lugar para buscar dinheiro. Não vá a lugar para buscar descarrego, porque isto o mundo tem. Não vá a lugar nenhum para buscar
prosperidade para a sua vida, porque isto a palavra de Deus diz, que quem serve ao Senhor prospera naquilo que faz. Trabalhe, ajude, estenda a mão. Não vai a esses lugares por subterfúgios diferentes de que senão que buscar ao Senhor Deus. E destes lugares que misturam o cristianismo com o paganismo, que lhe ensinam a dar banhos de descarrego, que lhe ensinam a levar uma vassoura para varrer o mal da sua casa, como se o sangue de Jesus Cristo não fosse suficiente para varrer, para limpar toda a sua vida. Ora, não vá atrás disso. Mas se você foi porventura a um desses lugares, clame ao nome do Senhor Jesus, o Yeshua, o Amashia, o Jesus Cristo, o Messias, o Emanuel, aquele que chamado o Deus conosco. Isso quer dizer lá em Zacarias, quando Zacarias ele profetiza que esse que eu envio o meu anjo diante de ti, para preparar o caminho diante de ti. Então virá o Senhor ao seu tabernáculo. O tabernáculo de Deus, excelente, excelentíssimo, magnífico. A Bíblia diz que esse tabernáculo, chamado Jesus Cristo, porque tabernáculo é um santuário portátil, e Jesus Cristo, o corpo de Cristo, era o santuário portátil, onde estava o corpo de Cristo, estava a glória de Deus. E Deus veio habitar em seu tabernáculo, ele andou aqui entre nós. João, quando fala, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele habitou entre nós. Quando fala que ele habitou entre nós, o original da palavra vai dizer que ele montou a sua tenda entre nós, quer dizer, ele montou um tabernáculo entre nós, onde dentro do tabernáculo estava a glória, o Espírito de Deus. Dito isto, meus irmãos, eu gostaria de trazer uma pequena mensagem de consolo para todos neste momento, em que alguém diz: será que Jesus vem agora? Será que eu estou preparado para receber Jesus? Ora, eu quero dizer para você que não é em momentos difíceis que nós devemos pensar nisso, nós devemos pensar nisso todos os dias. Será que estamos preparados para encontrarmos com o Senhor? Porque se Ele não vem buscar a sua igreja, nós um dia iremos até Ele. Então gostaria de trazer uma mensagem que está em João, no capítulo 11. E versículos número 11 também. Está escrito, o Senhor Jesus falando. Assim falou depois. Disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém? Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Como assim Lázaro dorme? É claro que Jesus estava falando de uma forma metafórica, de uma forma com que os discípulos de imediato não entenderam. Mas vamos ver a situação que Lázaro estava dentro daquele túmulo. Lázaro não respirava. O coração de Lázaro não batia. O cérebro de Lázaro, os seus neurônios não se comunicavam, não havia raciocínio, mesmo que inconsciente, em Lázaro. Por volta de Lázaro, ali do corpo de Lázaro, dizemos, havia trevas, pois a pedra estava fechando a porta da tumba.
Lázaro estava numa situação, o seu corpo, de deteriorização. Ele estava se deteriorando a cada dia. Estava se literalmente apodrecendo a cada dia o seu corpo. Porém, o espírito de Lázaro estava num lugar de conforto, de alegria, no seio de Abraão, no lugar dos santos. Aleluia. Porém, em volta do corpo dele havia trevas, e não trevas espirituais, mas trevas literais. Quantas vezes nós estamos deitados dentro de tumbas, achando que estamos vivos, mas há trevas entre nós, há trevas em volta. E por que dizemos isso? Eu estive vendo um certo vídeo mostrando a realidade do que aconteceu com um homem que foi sepultado vivo. Por certo, o seu coração batia tão fraco, que não se sentia a sua pulsação. E ali sepultaram, engavetaram aquele homem. E em volta dele, daquela gaveta, havia trevas. Ele não podia se movimentar. Ele não tinha como fazer nada. Estava dormindo e seu coração batia tão fraco que parecia estar morto. Mas havia algum sinal de vida que não foi percebido por aqueles que o sepultaram. E de repente este homem despertou daquela gaveta. E quando ele viu, ele olhou e só viu trevas. E começou a tentar respirar e, por certo, vomitar os algodões que lhe impediam a sua respiração. E começou a se bater. E passou alguém que levava o seu ente querido e ouviu de dentro da tumba ele bater. E, por certo, eu imagino o que ele pensou, o que se passou na cabeça daquele homem quando abriu os olhos e só viu trevas e começou a se debater e a chutar e a vomitar o que lhe estava sufocando. Aleluia. Sabe o que acontece, meus queridos? É que os falsos ensinadores, os falsos profetas, estão levando a igreja a viver uma vida como se estivesse viva, como se alguém vivesse, mas esteja mais morto do que vivo. Uma igreja que coaduna com todo o paganismo do mundo, uma igreja que coaduna com todo o mundanismo que há nesse mundo. Uma igreja que não ouve mais a voz de Deus. Uma igreja que chama aqueles que procuram, por pouca força que tenham, mas cumprir os oráculos de Deus, são chamados de ultrapassados, de quadrados, de tapados, de ignorantes, por causa de uma falsa teologia que se instaurou em nossas igrejas. Não era assim no começo. No começo a igreja estava florescendo, estava cheia de alegria, e os discípulos procuravam alguém que lhes ensinasse como é que Deus quer que eu seja,
E de repente veio o Espírito Santo, e eu digo Espírito Santo, eu digo é o verdadeiro, porque há muito falso Espírito Santo por aí. A Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que se nós abraçarmos um outro Espírito que não seja o Espírito de Deus, que nós com razão sofreremos. E há um monte de falso Espírito Santo, falsos movimentos, falsos brincadeiras com o Espírito de Deus, que chamam reteté, que na verdade é uma palavra que veio lá dos cultos afros, e brincam e pulam, e viram cambalhota e fazem aviãozinho, e o Espírito de Deus está em nós. E quando vamos ver a vida das pessoas que fazem tudo esse tal de repreplé, a sua vida está na mesma condição de qualquer homem e mulher que vivem nas trevas. Mas quando eu louvo, né? Louvo, quando eu prego, oh, que maravilha, né? Mas a minha vida continua a mesma coisa, nada mudou. Existe um hino que diz: que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando em meu coração. Será que nós temos que ser radicais? Não. Se radical é cumprir dentro da natureza, dentro daquilo que a natureza humana pode, se esforçar a agradar aquele que é por si só santo. Ora, porque quando alguém diz eu sou que é santo, que a igreja deve ser santa, alguém diz ele é perfeito, ele pensa que é perfeito, ele pensa que pode apontar as pessoas. Não, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que todos são, e todo profeta ou profetiza é sujeita às mesmas paixões que todos são. Então nós louvamos. Então nós vamos a shows evangélicos com o nosso cantor preferido e aplaudimos e assoviamos para eles, cantoras, cantores. E lá tem todo um culto pagão, com luzes por todos os lados, focalizando o homem, com telas enormes, mostrando o artista sendo aplaudido, sendo ovacionado por seus seguidores, por seus fãs, né? E diz: eu sou servo de Deus, que maravilha, eu vou para o céu. Eu até faço boas obras, sou caridoso. O que tem de mais eu fazer uma coisinha ou outra? Né? O que tem de mais o jovem cristão se ajuntar antes do seu casamento? Qual o problema? O que há de mais em o cristão ir até o carnaval fantasiado, pulando e dizendo para ele: Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Jesus está nesse negócio. Às vezes ele tem um ano inteiro para falar de Jesus e não fala uma palavra, mas vai para lá dizer que vai pregar o evangelho. Nada. Ele vai porque dentro dele não há o desejo verdadeiro de pregar o evangelho, mas sim de viver uma vida segundo o seu parecer. E em momento nenhum ele ouve a voz de Deus. E a voz de Deus muitas vezes vem através dos profetas de Deus, que são taxados de antigos, de quadrados, e que também são sujeitos ao erro. Todos estamos salvos, aceitamos Jesus.
todos estamos salvos, vamos à igreja ao domingo, aos domingos, né? Agora, temos que ser igreja em casa. Temos que ser igreja quando vamos a um supermercado. Temos que ser igreja quando vamos a um hospital, quando atendemos um telefone. Temos que ser igreja dentro de nossa casa. No trato com o nosso próximo e dentro de casa. Temos que ser igreja neste momento. E o que eu quero dizer com isto é que estamos pensando, a maioria de nós crentes, que estamos salvos porque louvamos, porque somos dizimistas, porque estamos sempre na igreja, porque damos a paz do Senhor. Mas estamos coadunando com todas as paixões do mundo. E pior, que quando o crente vê que as coisas do mundo estão chegando para ele, ele deve reconhecer e dizer: não, eu errei sim, isso é pecado sim. Antigamente, há pouco tempo atrás, uma pequena maquiagem, um batom já era um escândalo na igreja. Hoje, as mulheres que eram assim, hoje os homens estão se maquiando, estão fazendo sua sobrancelha, estão botando agora, é um brinquinho, mas não, é o chamado piercing, que se coloca, se fura no corpo inteiro, qualquer lugar do corpo é lugar de colocar piercing, para se enfeitar. Claro que Deus não está nem aí para isto, né? Porque vós sois o templo de Deus, diz Paulo. Vosso corpo é o templo do Deus Altíssimo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo de Deus, e que foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. As maquiagens, cadê a maquiagem? Não é mais problema a maquiagem. O problema agora já são as tatuagens, as maquiagens permanentes. Meu Deus do céu. E se coloca tatuagem dizendo Jesus salva no seu corpo. Coloque-se tatuagem homenageando a sua mãe, homenageando a sua esposa, tatuagem homenageando a sua namorada. Que coisa linda, que cristianismo bonito, que cristianismo pagão. Por que isso, irmão, está falando? Eu estou pensando na situação daquele homem que acordou de dentro do túmulo e viu trevas. Seu coração batia fraquinho e parecia estar vivo, mas na verdade ele estava morto. E o fraco batimento foi aumentando, aumentando. E de repente ele despertou. E eu quero dizer que o seu coração espiritual precisa aumentar os batimentos cardíacos, para que você desperte e veja que você está, que eu posso estar também em trevas. E que não há como sair. E que precisamos de ajuda. E que precisamos pedir socorro a Deus. Socorro, Deus, eu estou em pecado. Socorro a Deus, eu estou em trevas. Socorro a Deus, eu estou num túmulo. Socorro, Deus, me acorde. Chute a parede para alguém ouvir. Chute a parede para que Deus ouça e diz: eu vou ter misericórdia dele. Vou tirá-lo das trevas, vou lhe mostrar a minha vontade. Aleluia. E quando passava aquelas pessoas com seu ente e ouviram bater lá dentro e começaram: tem alguém vivo aí dentro. Tem alguém vivo aí dentro. Onde você está, meu irmão? Onde eu estou? Será que realmente estamos na luz? Será que estamos praticando realmente o verdadeiro cristianismo, o qual o Senhor ensinou? Ou será que estamos nos deixando levar por um cristianismo leviano, pagão, mentiroso, falso? Trevas, morte. Desperta, irmão. Desperta, Ademilson.
Este sono vai te levar à morte eterna. Compareceremos diante do Senhor e diremos para Ele: Senhor, eu vivi um evangelho da graça, eu vivi um evangelho maravilhoso que foi me pregado. E Ele dirá: porque não ouviste o meu Espírito Santo te dizendo: acorda, sai deste túmulo, sai das trevas, chuta essa gaveta, essa urna, para que Deus te ouça, e envie anjos, como eu vi, pessoas puxando a pessoa de dentro da sepultura, e ele dizendo: eu estou fraco. Porque nesta situação a gente se encontra fraco e precisa de ajuda, e Deus envia irmãos que te ajudem a sair deste túmulo de engano e mentira, de trevas, de falso evangelho. É agora então um tempo oportuno para a igreja ser igreja onde ela estiver. Não dentro do templo, porque dentro do templo, louvando, dançando, fazendo gestos. Abrace seu irmão, diga que você é uma bênção, diga para o seu irmão que ele vai ser vitorioso. É muito fácil. Seja crente agora, nessa época. Saia deste túmulo. Grite: socorro, Deus. Socorro, Deus. Deus vai enviar anjos. Quem sabe anjos como homens, como forma de homem, que vai puxar pelo teu pé. E você vai dizer: eu não tenho força, mas eu te fortaleço, meu filho. Sai desse túmulo. Sai da gaveta. Sai das trevas. Sai dessa urna funerária. Porque esse evangelho que você está vivendo é uma urna funerária. E Jesus falou: tire a pedra. E aquele homem, quando eu vi aquele homem sendo puxado, que alguém arrancou o concreto e puxou, eu me lembro quando Jesus disse: tire a pedra. E Lázaro, lá do Hades, lá do seio de Abraão, ouviu a voz de Deus. E Lázaro estava todo enfaixado, todo preso. E assim é que muitos de nós estamos, por causa deste falso evangelho que se multiplicou de tal forma que o verdadeiro evangelho é tido como um falso e o falso é tido como verdadeiro. Sai da urna! Sai da urna mortuária, sai da gaveta mortuária, acorda, sai dessas trevas, grita socorro. Deus irá te ouvir, meu irmão. Deus irá te socorrer. Você será realmente um filho de Deus. Você terá visão como a visão da águia, como a visão ampla, que quando vê o pecado se aproximar, quando vê que pecou, diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ir para o sepulcro da ignorância, para o sepulcro do mundanismo, para o sepulcro do falso evangelho, para o sepulcro dos falsos profetas. Eu quero sair dessas trevas. Por favor, Senhor, me tira. Lázaro, sai para fora. Filho, sai para fora dessa urna. Sai para fora dessa gaveta.